sabadão de sol, aqui em São Paulo pelo menos. Bora lá, tô esperando o Henrique pra gente fazer mais uma live aí do nosso projeto Pontos de Virada por um Novo Jeito de Educar. Hoje a gente vai falar de mais uma ferramenta para ajudar aí papais e mamães a ter uma rotina mais fácil aí com a molecada. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Estou esperando aqui meu convidado. A gente vai falar sobre uma ferramenta para ajudar aí na educação dos filhotes. Consequências naturais e consequências lógicas. O que será isso, hein? Henrique, cadê tu? Então, bora lá, nesse sábado maravilhoso. Ué, cadê você? Deixa eu ver. Henrique, cadê você? Oi, cheguei. Oi. Chegou. Nossa, tá quente. Cheguei. Aqui, tô suando aqui. Tudo bem? Calma. Tudo bem, você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Bom, pessoal, estou aqui com o Henrique chegou. Henrique e eu estamos com um projeto Pontos de Virada por um Novo Jeito de Educar. Então, quinzenalmente, a gente vem aqui bater um papo sobre uma ferramenta para ajudar aí papais e mamães e qualquer cuidador com a molecada, né? Principalmente agora, todo mundo junto e misturado, né? Então a gente tem aí desafios em relação a isso. E hoje nós vamos falar, na verdade, Henrique falará sobre a ferramenta Consequências Naturais e Consequências Lógicas. Como é que essa ferramenta pode ajudar a gente aí na dinâmica em casa com os filhotes? Henrique, conta tudo, não esconda nada. Vamos lá. Essas ferramentas são bastante interessantes. É uma das minhas favoritas, sinceramente, da disciplina positiva, sabe? Porque o que eu vejo é que a parentalidade sempre tem muitos problemas, né? Muito desafiador e tal, mas a forma como os pais lidam com os problemas e os erros dos filhos, eu acho que está lá no topo da lista, sabe? Porque envolve muita coisa, envolve expectativa, envolve história de vida dos pais, envolve a situação do que acontece ali naquele momento, e, né? Às vezes pode ser bastante difícil. Então toda ferramenta que ajuda nesse momento, para mim, são muito boas, muito interessantes de se aprender. A gente vai falar então sobre as consequências naturais e lógicas, né? Então assim, para deixar muito claro, o que é consequência, né? O que é uma consequência? Então, consequência, assim, é um resultado. É tudo que é produzido a partir de uma coisa que veio anteriormente. Tá? Então, como é que a gente vai lidar com aquilo que aconteceu? Seja por querer, sem querer, enfim, qualquer coisa. Tá? E assim, tudo que é produzido vai ter de ser lidado de alguma forma. Então, quem vai lidar com isso? Que é um outro problema, né? Porque muitas vezes quando a criança ou adolescente precisa lidar com alguma coisa que se sucedeu de um comportamento dele, de uma atitude, de uma decisão, muitas vezes os pais acabam lidando com aquilo para a criança e para o adolescente, e aí a criança e o adolescente deixa de aprender, deixa de exercitar alguma coisa, acaba adquirindo comportamento nocivo, porque os pais estão ali resgatando as pessoas, resgatando os filhos, quando na verdade deveria deixar eles lidarem com o que acontece. Né? E esse eu acho que é um dos maiores desafios, né, Henrique? Porque assim, eu como mãe, você também, né, apesar do Bernardo ainda ser pequenininho, à medida que eles vão crescendo, às vezes a gente acha que, às vezes a gente nem percebe, mas a gente vai lá e resolve as coisas, tenta proteger, ou até naquele anseio de resolver rápido, deixa eu já resolver isso, ou ainda o pior, né? Às vezes acaba usando a punição, né? Para poder resolver algumas coisas. Então, como é que a gente pode realmente entender
a importância de dar esse espaço de tempo para os filhos lidarem com as consequências dos seus comportamentos, né? Isso, porque assim, consequência e punição são coisas diferentes, as pessoas confundem as coisas, né? A consequência, a gente já falou várias vezes em outros encontros, que a consequência não ensina um comportamento novo, a consequência, ela só gera efeito colateral, né? Você pode até, em curto prazo, fazer com que o seu filho faça o que você quer, ou que ele até aprenda uma lição, aprenda uma habilidade a partir da punição, só que junto com aquilo vai vir um efeito colateral que, se isso for sistemático a longo prazo, vai gerar mais problema do que solução. Tá? Então existem outras formas de você fazer com que o seu filho lide com as coisas que não seja pela punição. Né? E isso é bastante importante a gente começar a conversar. Então, vamos lá. Além de tudo isso que a gente está falando de punição, com criança é um pouco mais fácil, né? Quando você chega com um adolescente, é outra história. Outra história. É verdade. É outra história. Então, as consequências passam a ter cada vez menos resultado, ou você tem que elevar demais a sua punição. As consequências não, a punição, desculpa. A punição começa a dar menos resultado, ou você tem que elevar demais o nível da punição. Né? E o que não gera conexão entre os pais e os filhos e que vai acabando afastando as pessoas, então a longo prazo não funciona. Tá? Então vamos lá. Para a gente começar a falar de consequência, a gente vai diferenciar dois tipos de consequência que a gente vai falar hoje, né? A natural e a lógica. A gente vai falar sobre as duas, né? Mas só assim, o básico do básico a gente começar a diferenciar é que a consequência natural acontece sem a interferência de ninguém. Tá? Não tem a interferência do pai ou da mãe, por exemplo. A consequência lógica, existe uma interferência do pai e da mãe. Então, esse é o princípio básico. E a gente vai destrinchar elas duas. Então, vamos começar pela natural, que é quando não tem interferência dos pais. Né? Vou começar com um exemplo. Para ficar fácil a gente começar a pensar. Uma criança que está voltando para casa da escola, sem guarda-chuva, ela vai se molhar. Não é? Certo? Ela não levou o guarda-chuva, ela vai se molhar. Isso é uma consequência natural. Então ela vai ter que sair na chuva, vai se molhar e pronto. Isso foi a consequência da atitude dela de não levar o guarda-chuva. E aí, quando alguma coisa assim acontece, muitos pais ou punem a criança por não ter levado o guarda-chuva, né? Ou dá um sermão por não ter levado o guarda-chuva, que é uma consequência que ela já vai ter que lidar de qualquer forma, né? Então você só está adicionando mais coisas ali. Então, qual que é a melhor forma dentro da disciplina positiva para lidar com aquilo? Então a gente vai falar algumas coisas que a gente pode fazer para lidar com aquilo. Por exemplo, o adulto pode mostrar apoio à criança que está sofrendo aquela consequência. Tá? Então a criança já chegou molhada e com frio. Você fala, pô, difícil, né? Caramba, não é legal tomar chuva, não é bacana, não deve ter sido gostoso vir para cá, eu tô vendo que você está com frio, vamos lá, vamos tomar um banho, vamos nos esquentar, tal. E acolhe aquela criança, mostra apoio para aquela criança. Né? Quando você recebe ela, aquela criança, aquele adolescente, ou você demonstra plena confiança de que você acha que aquela criança, adolescente é capaz de resolver aquela situação ou lidar com aquela consequência. Então, se a criança liga para você, ou o adolescente liga para você e fala, tá chovendo, eu tô saindo da escola, tá chovendo muito e eu não trouxe meu guarda-chuva. Ao invés de você sair correndo para resgatar a criança, você fala, eu confio que você consegue lidar com isso. Eu tenho certeza que você consegue lidar com isso. Pensa um pouquinho, o que você pode fazer? Eu não vou te buscar por causa disso. O que você pode fazer? Você pode esperar a chuva passar, ou você pode vir correndo se molhando, e quando você chegar a gente dá conta, né? Essa abordagem é muito mais interessante do que você dar um sermão para a criança no telefone, porque isso vai fazer com que ela se sinta pior ainda, por exemplo. Então, se a criança já está chateada por não ter levado, você ficar batendo nessa tecla com ela vai fazer com que ela se sinta pior, se sinta menos capaz ainda de resolver o problema. Enquanto quando você vai incentivar ela a pensar e dar força, ela pode acabar surgindo uma solução ali
que nem você pensou sobre aquilo. Né? Sim. Ô, então, Henrique, às vezes ainda os pais fazem duas coisas, né? Dá o sermão e vai buscar, né? E vem dando o sermão, né? E vem dando o sermão. Nossa, perfeito. Aí chega em casa, põe de castigo. Assim, o que dentro disso que você falou, o que se resolveu, o que se construiu? Nada. Não aconteceu nada. Nada. Não é? Exatamente. Né? Porque ela não aprendeu a lidar com aquilo, ela não vai prestar atenção no guarda-chuva da próxima vez, porque o pai vai resgatar ela de qualquer forma. O caminho inteiro foi chato para os dois, fica pesado para o pai, para a mãe, para ficar falando na orelha da criança, fica pesado para ela ficar escutando, né? Então, não adianta. Sim, uma coisa muito importante é assim, são duas coisas. Primeiro, o pai e a mãe, eles decidem o que vão fazer, ao invés de tentar obrigar o filho a fazer alguma coisa. Tá? Isso alivia tanto o pai e a mãe, tanto, porque vai deixando para o filho se resolver sozinho. Então, vai sair para a escola, a mãe já sabe que vai chover. Ela pode até virar para o filho e falar, vai chover. Tá? Você quer levar o guarda-chuva? Não precisa, não sei o quê. Eu não vou te buscar. Você vai ter que, sei lá, lidar com isso sozinho depois, tudo bem? Beleza. Pronto. Não se estressa mais com isso e deixa ele resolver. Tá? Então, o adulto sempre vai decidir o que ele vai fazer e informar isso para a criança e para o adolescente. Tendo isso decidido e informado, aí a criança vai aprender a começar a resolver as coisas sozinhas por ela mesma. Certo? Vamos pensar num outro exemplo. Fala. Tá, vai lá. Não, eu ia te perguntar se, por exemplo, uma consequência natural também tem relação, lição de casa, por exemplo, lição de casa. Existe um combinado da escola de fazer a lição de casa e normalmente papai e mamãe acompanham isso, né? Se está fazendo, se não está fazendo, mas existe uma consequência da sistemática escolar de perder ponto, de ser mal avaliado por não fazer a lição. Isso é uma consequência natural ou é lógica? Não fazer a lição de casa e depois perder ponto, por exemplo, na escola. Então, a consequência natural de não fazer a lição de casa é perder ponto, certo? E aí isso vai? E aí isso vai gerar outras consequências. Nunca é uma cadeia, né? Às vezes as coisas são mais complexas, vai virando uma cadeia. E aí vai depender da idade da criança, né? Porque com a criança você vai agir de um jeito, com um adolescente no terceiro colegial vai ser outra coisa, né? Vai ser um outro jeito. Tem algumas regras que a gente precisa seguir para poder deixar a criança e o adolescente com as consequências naturais dele. A gente vai chegar nisso agora. E aí pode ser que caia nesse exemplo que você falou. Tá? Então vamos só pegar mais um exemplo para ficar claro. O combinado dentro da casa, por exemplo, é que vai ser lavada a roupa suja que tiver no cesto. O adolescente ou a criança que não coloca a roupa no cesto, os pais não vão lavar. A consequência natural disso é que ele fique com roupas sujas. E aí, quando eles se derem conta de que só tem roupas sujas para vestir, ao invés do pai e a mãe dar sermão, ou obrigar, ou resgatar, pegar aquele monte de roupa de uma vez para lavar, falou, é isso. Eu confio que você vai conseguir se organizar da próxima vez para ter roupa limpa. Você pode pegar suas coisas, colocar na máquina e lavar. Você sabe lavar? Eu posso te ensinar. Mas você vai lavar e não esquenta a cabeça. E deixa ele lidar com isso. Mas eu vou sujo para a escola. Paciência, você vai sujo para a escola. Você vai sobreviver um dia sujo na escola. E aí talvez a próxima vez você consiga se organizar melhor para poder colocar o cesto a roupa no cesto. Sim. Né? Eu vejo que o grande desafio aí, Henrique, aí vou falar, né, por mãe que sou, é a gente conseguir fechar a boca e não dar sermão, né? Porque nessa hora a mãe já começa, né? Eu vou falar que eu muitas vezes já faço isso. Mas eu falei que tem que colocar essa roupa no cesto, porque aí você não coloca no cesto, porque eu não vou lavar, porque blá, 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 blá. Aí fica, né, meia hora falando.
Mas isso é pesado para quem? Para todo mundo, no final das contas, né? Para todo mundo. É pesado para você de ficar repetindo a mesma coisa, é pesado para ele de ficar escutando, porque ele já sabe que vai ter que não vai ter roupa limpa, né? Então, não tem por que desgastar uma relação. Não tem porquê. Agora, vamos ver dar mais um passo. Quando que não se deve usar essa ferramenta da consequência natural? Parece uma coisa muito simples, mas não é não. Não é porque pai e mãe adora dar sermão, adora brigar, ama resgatar, adora, né? E nisso os filhos não florescem mesmo, assim, não crescem, sabe? Não crescem. Não produzem, não mudam, sabe? Assim, não se transformam, não se superam. E a ideia é a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem que produzir um ambiente propício e deixa a natureza seguir o curso dela, que vai surgir, né? A gente não precisa ficar interferindo tanto. Quando é que não deve ser usado, né? Quando a criança ou adolescente vai correr perigo, caso a consequência natural ocorra. Né? Isso não, aí não. Quer dizer, sei lá, uma adolescente voltando de uma festa à noite, ela ficou tempo demais na festa, não voltou na hora que devia, aí fechou o metrô e tal. Não adianta você falar para ela voltar andando, sei lá, do centro da cidade para casa, como consequência natural, porque isso é perigoso. Ou deixar uma criança brincar num lugar onde ela pode se machucar e lidar com essa consequência natural de se machucar. Isso não existe, então não pode. Tá? Aí nesse caso, por exemplo, de onde a criança corre perigo, talvez a gente possa encaixar aqui, por exemplo, na parte da lição de casa, se for uma criança muito pequena, porque ela tem o perigo de perder muitos pontos e repetir de ano quando ela não às vezes entende a noção de tempo, né? Quando a criança é muito pequena, ela não tem a noção de tempo, de causa e consequência que nem um adolescente tem, que aí é uma outra história, né? Mas vamos lá, quando existe uma necessidade de treinamento antes da criança ter aquela consequência. Então, olha só, para um adolescente você pode falar assim, você é responsável pelo seu lanche da escola, então ou você vai fazer, ou você vai me pedir dinheiro, ou você vai rezar sua mesada, não sei, a gente vai combinar aqui, mas você é responsável. Para uma criança muito pequena, não dá para deixar na mão dela, porque muitas vezes ela vai ter que planejar no dia anterior, montar o lanche dela, para levar para montar a lancheira, para levar para a escola no dia seguinte, para poder comer no horário certo e tal. Quando envolve muito treinamento, uma corrente de fazeres mais complexos, aí a gente não aplica, porque a criança, além de não conseguir e sofrer com a fome, por exemplo, de não ter levado, ela vai se sentir extremamente incapaz de não ter feito uma tarefa, só que ela não sabe que a tarefa era grande demais para ela. A gente tem que gerenciar isso. Só que como ela não sabe disso, ela simplesmente pode se achar incapaz. Entende? E aí começa a atropelar as coisas. Sim. Ô Henrique, tem um comentário aqui, descontar o Uber da mesada pode como consequência? Tipo, nesse caso, filho ficou Você entendeu? Entendi. Tá. Eu acho que isso cabe mais como consequência lógica. Também acho. Pelo que a gente já conversou sobre, seria uma consequência lógica, né? Isso, vai chegar um pouco mais pra frente. Se você não cumprir, mas a gente vai falar. Perfeito. Isso. Porque assim, a consequência natural de não levar lanche seria a fome. Passar fome, passar uns momentos de dificuldade, mas depois vai se resolver. Não vai morrer de inanição, não, sabe? Vai viver aquilo. Só que para uma criança isso pode ser muito mais pesado, tanto para se organizar quanto para sentir, do que um adolescente. Sim. Entende? Mas a gente vai chegar nas consequências lógicas, né? Tá bom. As consequências lógicas não podem acontecer quando interferem no direito das outras pessoas ou no espaço das outras pessoas. Então, pegando o exemplo da roupa suja, né? A gente não pode usar essa ferramenta com o adolescente para usar roupa suja se ele conviver com pessoas no espaço da família, por exemplo, que atrapalha os outros ou incomoda os outros o cheiro da roupa, por exemplo. Entende? Então, já não pode usar essa ferramenta porque esse adolescente aprender uma lição não é mais importante que o bem-estar de todos. A gente não pode ter isso, né? Então tem que usar uma outra ferramenta
uma outra coisa, para que os outros não sofram por causa dele, que pode gerar mais problema, entende? Ai, sim. Né? E quando a consequência natural não é um problema para a criança ou para o adolescente. Então, o mesmo exemplo, se não for um problema para o adolescente ficar sem roupa limpa, não tem por que aplicar a consequência natural, porque para ele tanto faz, ele não está aprendendo nada. Né? Então, se para ele tanto faz como tanto fez e sujo para a escola, e você acha que isso é uma coisa nociva para ele a longo prazo, você pode usar uma outra ferramenta no lugar. O importante é que a consequência natural seja uma coisa que ele consiga gerenciar e tirar uma lição disso. Se uma consequência natural para uma criança for, por exemplo, sei lá, não tomar banho, e para ela tanto faz, então não tem por que usar aquilo que você não está ensinando nada. Certo? Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tudo bem. Então, essas são as consequências naturais. Eu acho que das consequências naturais, Henrique, eu penso que o maior desafio para os pais é não ficar nesse sermão, sabe? Porque a gente, né, dados os devidos, né, extremos, a gente consegue perceber a criança ou adolescente em perigo, a gente começa a perceber quando ele não está nem aí, então existem outras ferramentas para quando ele não está nem aí. Então isso eu acredito que é fácil de sacar para que a gente possa se munir de usar outras ferramentas. Agora, de fato, assim, eu vejo, né, pela minha experiência, compartilhando com outras mães e tudo mais, deixa a consequência natural, mas aí fica naquele sermão, ou muitas vezes acaba não resistindo, indo resgatar o abençoadinho, né? E aí há um desgaste, não há aprendizado. Então eu penso que da consequência natural, o grande desafio dos pais está nesse ponto, né? Em evitar o sermão e dar esse espaço para o filho aprender sem resgatá-lo, né? Dando esse espaço para ele encontrar as próprias soluções. Isso. E eu acho que isso, Cláudio, vem muito da ideia de parentalidade com controle. Eu acho que a gente ainda tem uma impressão enquanto sociedade de que criança é propriedade, sabe? E isso se manifesta de várias formas, de infinitas formas. Mas enquanto a gente tem essa noção, a gente vai querer controlar e dar sermão, porque se fosse um irmão, um amigo, que não sei o que, você vê que é completamente diferente a forma como você fala. Eu não quero comparar, é lógico que a sua responsabilidade com uma criança é diferente, né? É muito mais próxima, a responsabilidade é muito maior. Só que a gente tem que começar a perceber a forma como a gente legitima as escolhas dos outros que não são os nossos filhos. E o costume de ser controlador, se você não tomar cuidado, isso fica quando criança, quando adolescente, quando adulto, e aquilo vai assim pro resto da vida. Sabe, a gente vê adultos com pais idosos, os filhos já têm filhos e os pais estão ali tentando controlar porque simplesmente acha que filho é propriedade. E não é um ser humano independente de você, entendeu? Exatamente. É outra coisa. Exatamente. É repensar Concordo. isso, né? Repensar isso. Com certeza. Então vamos lá. Bom, agora vamos lá. Consequências lógicas. Que raio é isso? As consequências lógicas é assim, ela vai ter uma interferência de um adulto, né? Então vai ser, por exemplo, algo combinado com antecedência, que é que caso a criança erre ou cometa tem uma decisão ruim, cometa um erro ali, ela vai ter que lidar com aquela consequência a partir de um combinado que veio antes, tá? Então, um exemplo. A criança ganhou um cachorro, pediu um cachorro, ganhou um cachorro. E a família fala assim, olha, quando a gente sair, você é responsável por deixar o cachorro do lado de fora da casa, tá? Se o cachorro entrar e destruir, sujar e tal, você limpa, né? E aí, a criança esquece, o cachorro entra e destrói a casa. A consequência lógica é o cumprimento desse combinado da criança se resolver ali, né? Se resolver na limpeza e tal. Claro que isso tem algumas regras muito importantes que a gente vai falar daqui a pouco, mas é isso, é um combinado do adulto ali, né? Falando o que a criança vai ter que fazer ou
né, para poder resolver aquele problema. Agora, algumas coisas importantes é que as consequências lógicas precisam de supervisão. Elas precisam de supervisão do adulto porque a intenção, como a gente vai falar daqui a pouquinho também, a intenção é sempre o aprendizado. É sempre a criança tirar alguma coisa positiva daquilo. Por isso que tem que ter sempre uma supervisão, inclusive para ver se a criança está desenvolvendo a habilidade de forma correta, ou se precisa de um treinamento para desenvolver aquela habilidade corretamente, para resolver aquele problema. Tá? Outra coisa interessante da consequência lógica é que a gente precisa dar a oportunidade, principalmente do adolescente, de escolher se vai acatar uma mudança que você sugira ou não. Por exemplo, nós temos um adolescente que a obrigação dele é limpar as toalhas da casa. Então ele é responsável por lavar todas as toalhas da casa e ele precisa lavar as toalhas da casa na terça-feira, por exemplo. Porque todos os outros dias a máquina de lavar está sendo usada. Por exemplo, enfim. E o combinado anteriormente é que se ele não lavar no dia certo, ele vai ter que ir até uma lavanderia resolver o problema. Então ele vai ter que usar o dinheiro da mesada dele para se virar. Quando os pais começam a perceber que ele não está sabendo gerenciar o tempo dele, você não precisa deixar ele se lascar lá na frente. Você pode chegar e falar: olha, eu estou percebendo que talvez você esteja com um pouco de problema no gerenciamento aí das tarefas e tal. Já não deu certo uma vez, eu estou com essa impressão. Você precisa de ajuda para poder gerenciar o seu tempo? Ou vamos montar uma rotina diferente? Você quer alguma dica? Quer que eu te ensine alguma coisa e tal? E deixa ele escolher se ele quer isso ou não, porque ele pode falar: não precisa, eu dou conta. Então você dá conta, então tudo bem. Dá para ele esse direito de pedir ou não. E aí, se ele não acatar, não quiser aprender, quiser continuar da mesma forma, ele vai lidando com esses problemas. Tá? Eu acho que aí cabe, por exemplo, a pergunta do Uber. A gente consegue pensar num exemplo assim. Então, se o adolescente sai, tem hora para voltar, ele deixou de voltar na hora uma vez, ou às vezes porque desligou o celular, não carregou, sei lá, qualquer coisa assim, você pode chegar para ele e falar: você está gastando muito, você não quer que a gente repense, você não quer chegar mais cedo, pensar em outras formas de vir, procurar uma carona com alguém que a gente confia, qualquer coisa desse tipo, quer que eu te ajude a pensar? Não, eu dou conta. Então você dá conta. E aí deixa ele gastar todo o dinheiro dele em Uber. Deixa gastar todo o dinheiro dele em Uber e deixa ele. Tá? Sim. E, eu nossa, acho, isso Pode falar. Desculpa te interromper, Henrique. Eu penso que essa consequência lógica, ela funciona muito bem, assim, na minha vivência, assim, com os meus filhos. Essa consequência lógica sempre foi um divisor de águas, assim, na educação, na autonomia, né, nas ponderações, né? Então, às vezes, esse olhar de começar a perceber que não está administrando bem e oferecer ajuda, e você dá ali alguns insights para que o adolescente pense em outras possibilidades, porque ele não tem a bagagem, a experiência que a gente tem. Então, é legal você ir dando ali alguns insights para poder ampliar. Então, assim, não sabia que era consequência lógica, mas funcionou muito, né? E foi assim, com meu filho mais velho acabou sendo muitas coisas aprendidas e depois replicadas para os menores, para o Felipe e o Gabriel agora, mas ajuda muito. Eu acho que esses combinados e esse acompanhar, assim, na hora que os pais se empenham para definir isso, facilita muita coisa, muita coisa. Não, com certeza. É bom para todo mundo. E é bom principalmente. E assim, quando a gente fala de carga mental, a gente não tem como não pensar na mulher, né? Porque a preocupação é sempre maior e jogada nas costas da mãe, a preocupação de resolver, a preocupação assim, em
esse ímpeto, essa cultura de que a mulher vai se preocupar com o bem-estar dos filhos, então ela vai resgatar, e o cara é sempre mais tranquilo com isso, né? A cultura não exige isso dele, ninguém vai achar ele um mau pai por pensar menos, né? Então tudo isso é muito bom porque dá um alívio tremendo na mulher. Sim. Né? E aí, mas é que nem você falou, né? É aquela, tem que se trabalhar para não cair nessa roda, nesse costume. Exatamente. Então, agora a consequência lógica tem que tomar muito cuidado com ela, tá? Porque para isso virar uma punição disfarçada é assim, ó, é um pulo. Então, nunca deve ser uma punição. A gente vai falar sobre como que isso se transforma numa punição, mas nunca deve ser uma punição. Então, por exemplo, só para começar, quando você vai tratar as consequências lógicas, muitas vezes você tem que tratar de uma forma mais particular com a criança ou com o adulto, sabe assim, não falar na frente de várias pessoas, não resolver o problema na hora que está num ambiente que não é propício, porque se acontecer isso pode parecer punição e ter as consequências de uma punição, né? Os resultados de uma punição a longo prazo, e aí isso já não dá certo, já começa o tiro no pé, né? Que é exatamente disso que a gente quer correr, a gente quer para uma alternativa diferente disso. Então exatamente. Para a consequência lógica não ser uma punição, tem 4 coisas que você precisa observar, que a gente chama na disciplina positiva de 4 R's, né? Então, por exemplo, ela precisa ser relacionada. Então, o que a criança vai fazer para consertar o problema tem que estar relacionado com um problema e não com uma outra coisa nada a ver. Por exemplo, aquela criança do exemplo que o cachorro entrou e sujou a casa, né? A consequência lógica é a criança limpar a casa e não lavar o carro, sabe? E aí, às vezes, a gente usa punições que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Então você vai ficar sem jogar videogame porque o cachorro sujou a casa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Certo? Sim. A não ser que seja talvez um combinado entre os dois, as partes são todas confortáveis com isso, né? Isso aqui são indicações de como resolver o problema. Mas, ao meu ver, se não está relacionado, não tem por que fazer. Não faz muito sentido, porque as coisas se conversam, as 4. Quando as 4 são contempladas, fica muito bacana, olha só. Então, o segundo R é que ela precisa ser respeitosa. Então, quer dizer que não pode envolver culpa ou dor, tá? Não pode envolver nem culpa nem dor. E aí que o problema da nossa sociedade, porque a gente sempre acha que culpa e dor ensina, quando é o contrário. Tem muito vídeo, por exemplo, de pai filmando, quebrando o videogame do filho, sabe? Fazendo vídeo dele brigando com a criança, brigando com o adolescente, fazendo humilhação mesmo, assim, sabe? Ou brigando na frente das outras pessoas. E isso não funciona, tá? Então ela precisa ser respeitosa, porque se o objetivo é você ensinar alguma coisa, e isso não vem através de dor, não tem por que você fazer isso. A gente aprende no ambiente de amor e acolhimento, a gente não aprende no ambiente de hostilidade. Não importa o problema que tenha acontecido. A hostilidade nunca vai ensinar. O terceiro R é ele que precisa ser razoável. Então, a consequência é que você não pode tentar tirar vantagem da criança e tem que ser compatível com a idade dela para ela poder entender o que está acontecendo. Então, se uma criança vai escondida lá e rouba um biscoito e você vê aquilo e você pega ela e tal, não é razoável você deixar ela um mês sem comer biscoito ou um mês sem sobremesa, por exemplo. Não é uma coisa que ela consegue, não é razoável para a idade, não é razoável pelo que ela fez, certo? Tipo, um biscoito ser comparado com um mês sem sobremesa, não tem razoabilidade no negócio, entendeu? Então elas têm que estar ali compatíveis. E sempre que possível, né, revelada com antecedência, que são os combinados, que a gente estava conversando. Agora, nem sempre você vai ter um combinado para tudo que acontece, então ela precisa ser óbvia. Então a consequência, se você não teve um combinado antes, ela precisa ser óbvia, né? Então,
Se ela não é óbvia, começa a ser punição, ou uma demonstração de poder, ou uma tentativa de dominação. Porque pai e mãe faz isso sim. Faz isso E aí sim. eu acho que e aí tá o desafio, porque é muito sutil, Muito, né, Henrique? muito sutil. É muito sutil. E nós estamos tão condicionados a usar a punição e o jogo de poder que a gente pode estar achando que está usando consequências lógicas quando na verdade não estamos, né? Então, eu sempre fico refletindo, sabe? E às vezes, e já me peguei e falava, cara, isso aqui foi uma punição tremenda, porque é muito sutil. E a gente está muito condicionado a agir dessa forma. Às vezes a gente nem tem consciência, a gente nem percebe. Depois é que a gente vai se dar conta, até falei aqui falando. Depois é que a gente vai se dar conta, entendeu? Do que a gente está fazendo. Então, por isso que é bacana a gente, enquanto mãe, enquanto pais, fazer essa reflexão, né? Olhar para as coisas que a gente está fazendo e realmente perceber. Será que de fato isso é uma consequência lógica? Ou será que eu estou usando a punição? Por isso que conversar sobre isso, compartilhar, né? É a gente começar a ampliar a visão sobre isso, porque realmente é muito sutil. É muito sutil. É muito sutil. E assim, quanto mais a gente conversa, se você pegar tudo que a gente já conversou das lives, do podcast que a gente fez e tal, a raiz, a coisa mais importante que o pai e a mãe têm que entender é a necessidade de uma mudança interna, assim, constante. É observar-se constantemente e é o descobrir-se constantemente. Porque assim, coisas internas mal resolvidas, elas vão escapar e vão aparecer em algum lugar. E pode ser naquela hora que aconteceu um problema em casa. Entende? E aí, na verdade, você está descarregando no seu filho uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está acontecendo. E ele vai pagar o pato para você poder se aliviar, por exemplo. Por exemplo, entende? Mas né? Quando a gente não sabe lidar com emoções, quando a gente não está sabendo lidar com algumas crenças esquisitas que a gente tem na cabeça e não está conseguindo mudar e tal, vai explodir em algum lugar. Né? O importante é prestar muita atenção nisso. E assim, uma das coisas que eu quero te perguntar em relação a isso, porque existe, né, assim, é da minha época, o famoso castigo, né? Ah, você vai ficar de castigo. Qual que é a relação, né? Porque o castigo, ele é vezes uma punição, dependendo desse viés, mas ele também pode ser uma consequência, porque eu digo assim, essa palavra castigo, ela virou assim muito comum, né? Assim, pais e mães muitas vezes usam isso, e quero te ouvir um pouco, né? Em relação a essa consequência lógica, punição, o que é qual que é a visão do castigo? Porque tem muitos pais que usam isso, né? Eu mesma já usei, você vai ficar de castigo. Às vezes nem sabe, a criança nem sabe o que é o castigo, né? Ah, você está perguntando assim, usar o castigo enquanto uma ferramenta educativa? Tipo, qual é a conexão, tipo, do castigo com essa consequência lógica, por exemplo? Porque o castigo, ele às vezes ele é uma consequência e às vezes ele é uma punição. Então, se você não tem... na maionese. Eu acho que o castigo sempre vai ser punição se não seguir os 4 R's. Pode ser tipo assim, você vai ficar sentado olhando para a parede 5 minutos. Isso é punição, porque não importa se é pequeno ou grande, viu, Cláudio? Não importa, não interessa. Punição é punição. Vai ter mais impacto ou menos impacto, dependendo de condições. Só que se não tiver aqueles 4 R's, por exemplo, a criança não fez lição, vou te colocar no quarto, não pode sair do quarto. O que está relacionado? A lição com ficar dentro do quarto? Nada, absolutamente nada. A gente está travando, Henrique, não estou te ouvindo, não te ouvi bem. Não sei se o pessoal ouviu, mas eu não ouvi bem. Eu falei sobre a criança não fez lição e vai para o quarto, certo? Então vamos nos 4 R's.
é relacionada? Tem a ver? Tem a ver? O que tem a ver não fazer lição com... Tá aprendendo alguma coisa? Ela está desenvolvendo alguma habilidade? Né? Às vezes você pega alguma coisa... Pode falar. Não, o que eu estou dizendo assim, a Amanda está comentando aqui, a própria palavra castigo já é terrível. E realmente já é terrível porque já leva a gente para essa questão da punição. E é uma palavra que mães e pais usam muito, às vezes até como uma ameaça. Ó, você vai ficar de castigo. Ó, para de fazer isso que você vai ficar de... É comum, entendeu? Então, assim, estou trazendo isso para a gente poder olhar e falar assim, não use essa palavra, né? Não fique ameaçando também o seu filho, tenha os combinados e entenda essa visão, consequência natural e a consequência lógica. E é algo que é natural, a gente fala às vezes sem tomar consciência desse input que a gente está dando com as crianças, entendeu? Do castigo. É o normal. Aqui tem muita criança onde eu moro e a gente ouve algumas coisas assim do tipo, eu vou chamar seu pai, você vai ficar de castigo, vou passar pimenta na sua mão. Ou sei lá, exatamente. Sabe? E aí, cai dois problemas. Um é a criança estar se sentindo constantemente ameaçada, isso pode causar um problema para ela, ou o não cumprimento disso vai fazer com que a criança não tenha confiança no que o pai fala ou a mãe fala. Tipo, o que ele falar tanto faz como tanto fez, porque ele não cumpre o que ele fala. Exato. E a gente já está acostumado com isso. Agora, o problema é que quando você falar eu te amo para ele não vai confiar em você, porque o que você fala você não cumpre. Cai para os dois lados. Entende? Então assim, tem que contemplar isso. Eu tenho que estar ensinando no ambiente de amor. Eu tenho que estar ensinando ele habilidades para que aquilo não se repita. O que eu estou fazendo? Tá fazendo isso para ele? Tá ensinando? Não, então é punição. Então é energia gasta à toa, sem necessidade nenhuma. Né? Então, né, a ideia é o aprendizado e não o sofrimento. Nunca o sofrimento. Tanto é que não tem por que não haver diversão no processo. E aí isso buga a cabeça dos pais, assim, porque a gente está tão acostumado com o sofrimento que o mesmo exemplo da criança que deixou o cachorro sujar a casa. A criança vai limpar a casa, o adulto supervisionando, o adulto pode usar essa oportunidade para ensinar uma coisa nova para ela, para ensinar a varrer, para ensinar a passar pano, para ensinar a jogar não sei o que fora, pode ensinar e pode colocar uma música e pode dançar com a criança e pode ser um momento divertido, porque no momento divertido ela vai absorver o que você está tentando ensinar para ela, e o que você está tentando ensinar para ela é não deixar o cachorro entrar em casa, você está ensinando para ela a ter responsabilidade por aquilo que é dela, a ter responsabilidade pelo espaço que os outros ocupam, a ter habilidades para resolver o problema dela, né? Isso muda a forma que as pessoas têm de pensar, porque, nossa, então eu ensinar meu filho a varrer vai mudar a vida dele lá na frente? Primeiro que vai, porque, né, ainda mais se for um menino, aprender a limpar a casa, pelo amor de Deus, é o mínimo, né? Já que a nossa sociedade nunca vai incentivar isso. Mas você vai colocar o pensamento na pessoa assim, quando tem um problema, o que eu preciso? Que habilidade eu preciso pegar agora na minha caixinha de habilidades? Eu não sei como eu aprendo, para quem eu pergunto. Isso faz toda a diferença para um adulto saudável, para um adulto que vai trabalhar, para um adulto que tem problema, tem que enfrentar um problema no casamento, por exemplo, ou um problema com os amigos, ou qualquer coisa. Você está criando um modelo de pensamento. Um modelo de pensamento e que, por exemplo, uma outra coisa, resolver os problemas que você criou, voltando ao exemplo do cachorro, na hora que está limpando, não precisa ser sofrido, não precisa ser triste, porque assim, resolver os problemas da vida, gente, é o que a gente mais faz, né? Então, assim, à medida que a gente vai crescendo, no dia que a gente não tem um problema para resolver, vamos combinar que a gente até comemora, porque a vida é feita de resolver problemas, de enfrentar desafios, e isso não precisa ser pesado. Então, assim, é realmente desconstruir muita coisa. Eu vi aqui um comentário que passou, que tinha relação também
o quanto que muitas vezes a gente replica o modelo dos nossos pais. Então, por mais que a gente pense diferente, quando a gente viu, quem nunca, né? Se vê falando com os filhos da mesma forma que a mãe falava com a gente. Então, assim, é um sempre ficar atenta, ficar atento, porque dá para ser de outra forma, né? Eu e o Henrique estamos aqui compartilhando conteúdo, reflexões e ferramentas justamente porque dá para ser diferente, dá para ser leve, não precisa ser um processo sofrido, dolorido, porque a punição também traz esse peso, né? E às vezes você acha que você não tá punindo, mas também não está trazendo essa leveza e está incentivando muitas vezes essa coisa mais pesada, essa coisa chata, né? De lidar com as coisas no dia a dia. E a gente já está meio cansado disso, né? A vida tá precisando de leveza, né? Já vai ser difícil, não tem por que a gente deixar mais difícil, já vai ser complicado. Já vai ser, né? É aquele assim, é desenvolver o pensamento de ver os erros como oportunidades de aprendizado. De uma forma leve, você aprende melhor, sabe? Se você tem acolhimento em casa quando você comete um erro, você vai aprender a confiar nas pessoas, você vai aprender a confiar no mundo. A criança não vai precisar se esconder. A gente crescendo, a gente escondeu um monte de coisa. Fazia escondido, não contava. E quantas a gente precisou de ajuda e não foi atrás? Por quê? Porque medo de punição. Sim. Para resolver qualquer coisa. Vamos combinar, né? que assim, errar faz parte da natureza humana, né? Então, assim, a gente precisa aprender com cada erro e ter novos erros, porque é através deles que a gente aprende muita coisa. E aí, quando a gente vai trazendo isso para o jeito que a gente está educando os nossos filhos, né, a médio e a longo prazo, a gente vai ter um impacto muito mais positivo no nosso jeito, né, de ser, na forma de se expressar, de lidar com as coisas. E vamos combinar que na vida tudo tem a sua consequência natural e lógica, né? Porque tem coisa que a gente Existem combinados, né? Existem combinados. Se relacionar é criar combinados, né, Henrique? Isso. Não tem como não conviver sem combinados, né? Seja no trabalho, é só também a gente usar a nossa referência dessa vida adulta e poder também levar isso para os nossos filhos e sair desse lugar da punição e daquele sermão de 40 minutos, 1 hora na orelha do filho, né? Você não aguenta mais, ele também não aguenta mais, mas você tá lá falando a mesma coisa, quem nunca? Isso. E antes da gente passar para o próximo ponto, você falou uma coisa interessante, porque assim, a vida tem combinados, existem combinados na sociedade, na vida social e tal. Então, ajudar os nossos filhos a lidarem com as consequências da melhor forma possível é ensinar eles a aprender a lidar com regras, né? Exato. Porque aprender a lidar com consequências quer dizer que ele internalizou regras e habilidades que ele sabe, por exemplo, que coisas não podem ser regras não podem ser quebradas porque vão ter problemas lá na frente. Então, uma pessoa que tem isso muito claro e tem a resiliência, sabe, de entrar em ambientes onde as regras não necessariamente agradam ele o tempo inteiro, ele vai ser um profissional melhor, por exemplo. Sim. Né? Você desse meio, a gente já falou sobre isso, né? Como a galera nova está chegando no trabalho, assim, completamente despreparada. Sim. Emocionalmente despreparada. Não é verdade? Exatamente. Então é isso, ó. Mas bora lá, porque como guardiã do tempo, nós temos 10 minutos. Certíssimo. Então hoje vai dar tempo certinho. Ai, ótimo. Você falou uma coisa no começo bem legal. Falou assim, ó, muitas vezes a gente acaba querendo fazer uma consequência lógica, por exemplo, e acaba entrando numa punição, porque às vezes a gente explode, né? Às vezes a gente tá com a cabeça quente e tal. Então, assim, toda vez que você estiver numa situação onde os ânimos não estão bons, né? Porque tá agitado, tá com raiva, você tá vendo que a criança fez alguma coisa como uma espécie de vingança, que a criança que faz isso, a gente pode falar disso em um outro momento, mas né, isso existe,
ou quando está tendo um jogo de um embate de poder ali, uma discussão com o adolescente e tal, não adianta querer colocar consequência lógica ali. Não adianta. Usa outra ferramenta, usa a pausa positiva, fala, ó, a gente vai dar uma pausa aqui, a gente vai resolver isso daqui 20 minutos, porque agora não dá. Esfria a cabeça e depois você vem implantar a consequência lógica, porque você querer, no momento de briga, querer forçar um combinado a ser cumprido, só vai gerar mais. Sim, sim, com certeza. Né? Não tem por que brigar ali naquele momento ou gerar qualquer problema. Porque se você está fazendo isso, o que você está tentando fazer é dominar, é se impor, é se colocar como maior. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Quem você pensa que é para fazer isso, aquilo? Eu sou maior que você. E você, como adulto, está agindo da mesma forma da criança ou adolescente. Sim, sim. Essa pausa positiva, ela é muito importante para a gente trazer o controle da situação, né, Henrique? No sentido de controle para estar estabilizado, para você poder usar realmente a ferramenta e não se perder, porque aí na hora que a gente está com raiva, que está nervosa, aí a coisa só tende a piorar, né? Não é o melhor, não é a melhor forma, então realmente vai tomar uma água, vai esfriar a cabeça e deixa para conversar no tempo apropriado, porque realmente isso é uma coisa que eu acho que faz total diferença também, Henrique, total diferença. Porque a gente tende a achar que tem que resolver logo e às vezes a emoção, a gente não controla a emoção na hora que ela vem, né? Essa raiva, tudo isso. Então, aprender pelo menos a silenciar já vai ajudar no processo. Momentaneamente, né? Entre você resolver mal resolvido agora ou ter uma chance de resolver bem resolvido aqui em 20 minutos, escolha a segunda opção, é tão óbvio. Não é que na hora do calor a gente age diferente, né? Então, eu vou trazer um exemplo muito legal. Não sei se a gente já está comentando esse exemplo. Já assistiu aquele filme O Contador de Histórias? Acho que a gente já falou desse filme alguma vez, alguma conversa. Eu acho que já, acho que sim. Né? Acho que sim. Mas esse filme O Contador de Histórias é um menino que está vivendo com uma mulher e ele pega essa mulher conversando no telefone. Papais e mamães que estão aqui assistindo, se não assistiram esse filme, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Esse menino está vivendo provisoriamente com essa mulher e tá gostando, assim, eles se dão bem, é uma relação de mãe e filho, né? Uhum. E esse menino pega essa mulher falando no telefone que vai voltar para a França. E ele fica muito bravo. Ele fica muito bravo, muito triste, chateado, né? Que ele vai se sentir abandonado de novo, porque ele já tem um histórico e tal. E aí, quando ela sai de casa, ele fecha os ralos do banheiro, da banheira, da pia e abre as torneiras todas e inunda a casa. Inunda a casa toda. Quando a mulher chega, a casa inteira está debaixo d'água, né? E ela vai no banheiro e vê ele lá, abaixado, com raiva, no chão do banheiro. E assim, ela sabia disciplina positiva, né? Porque ela chega, abraça o menino, você tá bem? O que aconteceu? Tal, né? O que aconteceu? Aí ele conta que achou que ela ia embora, que ia ser abandonada, ele abraça ela, sabe? Faz a conexão primeiro, abraça ela, fala, eu te amo. Eu vou para a França, mas você vai comigo, eu vou te adotar, vamos para lá e vai ficar tudo certo. E ele se sente muito amado ali. Foi perfeito porque fez a conexão, a criança saiu desse lugar difícil e perigoso para ele e ainda assim ele teve consequência lógica para ele. Porque agora ele fala, eu tive que secar a casa inteira, né? Então, olha só, isso foi... Olha, eu te amo, você vai pra França comigo, mas antes você vai secar essa casa, tá entendendo? Você vai secar essa casa. Então, ó, foi relacionado porque teve a ver, ele inundou a casa, ele secou a casa. Foi respeitoso porque ela não xingou, ela não colocou ele numa posição de dor, de sofrimento, foi extremamente amoroso. Foi razoável porque ele era um adolescente, então ele tinha condições físicas de limpar uma casa. Se fosse uma criança, seria outra coisa. Ele poderia ajudar a secar a casa e ela faria o trabalho quase inteiro. Mas ela estava ali, né? Ela ia ajudar, tem que ser razoável com a idade. Mas como ele é um adolescente grande e forte, ele conseguiu secar a casa inteira. Não foi revelada com antecedência porque não tinha como ela saber, mas foi óbvia.
foi óbvia. Limpar o que ele sujou, secar o que ele molhou. Tudo bem? Então esse é um exemplo assim, tipo, muito, muito interessante. Quando os pais começam a querer colocar essa ferramenta em prática, quando é um ambiente já muito difícil, sabe, com muita briga, com muito problema, e está tentando resolver, e vai implantar essas ferramentas, pode ser que, principalmente se for adolescente, haja uma desconfiança do filho em relação ao pai e o comportamento piore, sabe? E o que ele está querendo fazer alguma coisa, está me manipulando de forma diferente. Vai vir alguma coisa ruim daí. Então, pode ser que piore antes de melhorar. Então, qual que é a dica? Paciência, mantenha-se firme no processo, confia no processo, mantenha-se firme nele ali e no trato com a criança, seja gentil e firme ao mesmo tempo, que é uma ferramenta que a gente já conversou antes, já conversamos antes, é só voltar lá, e não exploda, sabe? Não se exceda. Confia no processo, que é um processo que funciona. Vai com fé que dá tudo certo. E se precisar, mude os combinados. Se precisar, mude os combinados, repense os combinados, sabe? Traz o filho para perto para poder gestar esses combinados juntos, criar isso junto. Porque a ideia é resolver os problemas ali com a criança, ajudar ela a aprender a resolver os próprios problemas. E não você resolver para ela tudo que ela faz. Sabe? Não é porque assim, tenha paciência, confie no processo, né? E traga, né, realmente esse empenho para fazer diferente, né, Henrique? Porque de fato a gente está precisando de um novo jeito de educar essa molecada, né? Para que eles realmente desenvolvam autonomia, para que se sintam amados, respeitados, e a gente vai replicando isso, né? Então, é um empenho que vale a pena. Isso, exato. Olha, eu acho que quando a gente aprender e internalizar que o sofrimento não ensina, que o que ensina é o ambiente amoroso, só isso já é 80%. O resto é acessório. Porque a gente vai sair do pensamento de que tem que punir causador para o meu filho aprender porque eu amo ele. Então, porque eu amo ele, eu vou fazer ele se sentir mal. Que absurdo! Eu vou fazer ele se sentir mal, vou fazer ele sofrer, porque é através do sofrimento que ele vai melhor aprender. Depois que você para pensar sobre isso, você vê que não tem muita lógica nas coisas, sabe? E uma coisa que atrapalha mais ainda a gente desenvolver esse tipo de pensamento é uma postura que eu acho assim... Ai, travou, Henrique, cadê você? Eu sou aqui, você está me escutando? Clau? Oi. Você travou, Oi, Clau. Eu não te ouvi. Mas você está me escutando agora? Agora sim. Tá. Agora sim. O que eu estava falando, que uma coisa que atrapalha muito é essa cultura de falar que tudo é mimimi. Sabe? Que você querer... que você começar a pensar sobre coisas nesse sentido é mimimi. Que hoje todo mundo está sensível, que hoje todo mundo é isso, que não pode se falar mais nada. Isso é uma bobeira, cara, porque isso endurece a gente, não consegue assim, ajudar a gente a ver obviedades provadas pela ciência. E a gente fica nesse senso comum bobo, usando termos que a gente nem sabe o que significa. É verdade. Sabe nem por que tá falando, né? Sabe nem o que tá falando. A pessoa fala, nossa, hoje todo mundo é traumatizado, isso é um mimimi. Você fala, moça, o que é trauma? A pessoa não sabe falar. Ela não sabe nem definir o que ela tá falando, né? Então, exatamente. É isso. Então bora lá reaprender, né, Henrique? Bora lá reaprender. Henrique, obrigada, gratidão pra galera que passou por aqui, para quem está assistindo essa gravação. Implementa aí, né, consequências naturais e lógicas aí em casa. Depois conta pra gente, né, se funcionou, não funcionou, ou se você começou a sacar que você está mais punindo do que outra coisa. E a gente volta daqui 15 dias com outro tema sobre parentalidade positiva. Obrigada, Henrique. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudia. Até a próxima aí. Até. Beijo. Bom final de semana. Tchau, Bom final de semana.